de adolescentes e adultos aqui em Brasília. E eu via, assim, estava no atendimento e ficava faltando fechar sempre alguma coisa, né? Que eu não compreendia esse olhar todo sobre o sistema, né? Então, ficava alguns pacientes até de longa data e parece que a terapia não estava andando, né? Ficava no mesmo lugar sempre. Ficava me sentindo incapaz de como é que eu posso contribuir para a evolução daquele cliente, né? Como eu posso ajudá-lo a compreender o que está acontecendo com ele. Né? Então, vinha muita coisa de incapacidade, de um pouco de frustração, de como é que eu poderia, né, estar somando com aquela pessoa e não estava funcionando. Ou funcionava de uma forma muito lenta, né? Não é que não estava funcionando, mas o processo era muito lento. Como que você me conheceu? Estava procurando sobre o genograma, né? Alguma coisa sobre o genograma, que eu comecei, de vez em quando, ler alguma coisinha, né? Vi na internet alguns programazinhos, né? Mas eu olhava para o programa e falava assim, e agora? Eu não sei lançar, eu não sei o que, é que eu tenho que colocar no programa, então não adiantou nada, né? Olhei, veio que tem, né? Acho que é o Genograma Pro, né? Sim. Mas eu não consegui nem usar aquele período gratuito, porque eu não sabia como colocar os dados, né? E que dados eram esses que eu devia colocar. Exatamente. Aí fui pesquisando e aí vi o seu curso, né? Eu não tinha visto as lives, né, que eu não sou tão assim, na rede social, mas eu vi e fui assistir o workshop. E aí já comecei a usar com vários clientes e foi assim uma mudança de olhar. Que interessante, você já conhecia, pesquisando, você sabia do genograma, e eu só colocar isso porque muitas pessoas sabem, conhecem, mas elas travam no mesmo ponto que você. O que eu faço com esses símbolos? Como eu faço a leitura? E a leitura é a parte mais importante em relação ao genograma, porque a simbologia por si só, para quem não sabe fazer a leitura, ela só mostra quem são as pessoas da família. Então é fácil encontrar simbologia, inclusive pela internet. A questão é fazer a leitura. E aí você entrou no curso e fala quais foram os desafios quando começou a aplicar o genograma, como foi no início que você começou a aprender ali sobre ele? Primeiro, às vezes, umas coisas muito simples, né? Quando eu ia, às vezes, tentava fazer o genograma, fazia o risquinho, né, ligando os personagens, assim, uma linha reta entre eles. Aí você, não, que isso confunde, porque tem vários outros informações que a gente vai colocar entre, né, esses familiares. Então, foi assim, uma coisa besteira, mas que fazia todo sentido, porque senão ficava muito confuso, né? Os primeiros eu demorei muito, e quando eu falei com alguns clientes, nós vamos fazer o genograma para a gente entender os padrões, tal. Primeiro eles se descobriram, né? Eles foram atrás de informações, né? Essa semana mesmo eu achei interessante, semana passada. Um cliente falou assim, nossa, Miriam, eu fui conversar com meu pai, vi que tem muita doença, transtorno mental na minha família, que eu não sabia. Né? Ele já tinha uma história de fracasso que vinha dos tios, aí, né, a gente ficou claro isso, mas ele viu a questão de doença mental que até então nem ele sabia. Né? Então, aí no começo foi assim, difícil, aí eu fico olhando, né, toda hora ali para ver quais são os símbolos, né? Só que agora eu já estou pegando mais velocidade, já estou fazendo mais rápido, no começo. Qual o símbolo para discórdia? Qual o símbolo para distanciamento? Aí eu pego, né, a colinha, olho, né, e vou colocando. Ou às vezes termina em casa, né, ou no consultório. Depois que o cliente vai, eu vou olhar e vou preencher as informações que estão faltando, né? Porque ainda não tem treino, né? Treino de todos os símbolos. Tem que treinar. Mas já consigo fazer assim, né? Eu falo que é um mapa grande, né? Onde a gente vai olhando, né? Onde está escondido cada coisa. Como tem sido hoje, assim, utilizando com seus clientes,
com você mesmo, assim, quais são os resultados que você percebe com o uso do genograma? Deu uma agilidade na compreensão do meu cliente, né? Porque agora fica mais fácil visualizar os padrões, né? E até para eles mesmos refletirem sobre o que está acontecendo. Eu achei interessante também um paciente que eu atendi há uns 15 dias, eu comecei a fazer com ele, atendo ele já há 2 anos, e ele trouxe questões assim, de relação com os irmãos e com o pai, que nesses 2 anos ele não tinha trazido. Aí eu falei, gente, mas 2 anos, nunca me falou dessa questão. E quando eu fui fazer o gerograma, ele, não, meu irmão fazia isso comigo, e que tem a ver com o jeito dele hoje de ser. Então foi como, né, que eu falei, 2 anos para fazer o gerograma, né, eu fiz em 2 sessões, trouxe várias situações que eu não tinha conseguido perceber, e nem ele. Então agiliza o tratamento e esse olhar para o sistema. Então, você começou a perceber que o processo ele tem aprofundado mais, te dado um direcionamento maior em relação a com que hipóteses trabalhar, como conduzir o atendimento com o seu cliente, te traz uma clareza maior hoje. Sim, agilizou bastante o atendimento e agilizou bastante a minha compreensão sobre algumas questões daquele cliente, né? Que ficou mais fácil visualizar para mim e para o cliente, né? Então, sim. E só para que a gente visualize e ele também, né? E aí, quando ele também visualiza, tem uma tomada de consciência grande. Então, eu estava comentando, Miriam, que você percebia antes que o processo ele tinha resultados, mas ele demorava mais. E agora, com o uso do genograma, você percebeu que isso acelerou, inclusive, os insights do próprio cliente em relação à sua história, a como isso se conecta com a própria queixa que ele apresenta na sessão. Isso mesmo. Foi sim. Ai, deixa eu ver uma palavra. Mas como agilizou e como que fica visível, né? Não tem como. Na hora que você vai fazendo, né, o desenho do genograma, tem como, né? E mesmo que ele não consiga ver como, né, na hora, ele vai para casa refletindo sobre aquilo. E aí, quando é na sessão seguinte, ele já traz, olha, eu fui procurar saber disso, de aquilo e tal, né? E aí, como isso vai clarear? E como você falou assim, na hora que a gente está, né, entra no curso, a gente vai fazer o nosso genograma. Quanto no meu genograma, eu fui, né, como eu falo, caíram algumas fichas de alguns padrões da minha família, né, das minhas relações afetivas, né. E hoje, na hora que eu olho para mim, eu vou ter mais facilidade de olhar para o outro também, né. Porque a compreensão vai aumentando sobre os processos. Muito bom isso que você está trazendo, porque é aquilo que eu costumo falar, né? A gente vai com o nosso cliente até onde a gente foi na nossa história. E quando você utiliza o genograma na sua história e percebe coisas que você não via antes, você tem a oportunidade de se trabalhar nisso e ir mais além ainda nos atendimentos utilizando o genograma com o seu cliente. Parabéns, Miriam, por estar aplicando e se revendo nesse processo também. Sim, estou revendo tudo. E tem que falar também, sim, ressaltar a sua supervisão, tá, Fabiana? Porque também tem sido muito rica, né, os estudos que a gente leva para orientação, a sua explicação, né, a orientação não vai só sobre fazer o genograma. Você leva a gente também a olhar aquele cliente de uma outra perspectiva. Então, das dicas que você falou já na supervisão, já coloquei em prática nos meus atendimentos e já vi resultados, já vi como eu já aprofundei mais no olhar, né, no diálogo com aquele cliente. Gratidão. Então, não é só fazer a sua supervisão também está sendo muito, está nos guiando mais ainda para dar um passo mais além.
Já, como eu falei, eu estou hoje uma profissional um pouco mais leve. Porque eu estou mais segura. Faça um curso, é fabuloso, é fácil no sentido assim. O seu jeito de explicar, Fabiana, torna fácil a gente caminhar. Muito bom. Então, pessoal, para você que quer saber um pouco mais sobre genograma, que quer entender que ferramenta é essa que proporciona você fazer leitura ampliada do seu cliente em relação aos comportamentos que se repetem de geração para geração, para você que quer aumentar o seu poder de levantar hipóteses em relação a como trabalhar com o seu cliente, sábado vai ter um workshop de Genograma Expert, será das 9 às 13 horas, então uma manhã cheia de conteúdo para vocês, aplicando o genograma para vocês verem como que é isso quando você aplica com o seu cliente. E para quem tiver interesse, como a Miriam fez, você terá a oportunidade de entrar no curso com uma oportunidade especial que eu vou anunciar após o workshop.